Olá pessoal, bem-vindo ao canal Diário de uma Jornalista Marcial. Pessoal, eu sou a Priscila, tá? Sou jornalista, 23 anos, e criei esses canais para falar um pouquinho, né, da minha visão sobre as coisas, sobre vários temas. Essa semana eu venho em contato, né? Vocês sabem que eu tive um problema, né? Meu pai. Eu levei meu pai no Hospital Oswaldo Cruz, né? No ano passado, fez um ano, tá? Para fazer uma biópsia e ele morreu. Teve várias infecções hospitalares, mais de 8. Covid, inclusive, ele pegou lá, todas comprovadas, né? Exames de laboratório e no prontuário aparecem todas as infecções hospitalares que ele teve. E eu tô em guerra com esse hospital desde então, tá? Porque você leva um pai para fazer uma biópsia, né? E ele tem 8 infecções hospitalares, é muita coisa, tá? É muita coisa. E infecção hospitalar, como eu disse, está ligada à falta de higiene, limpeza, de seguir protocolos. 8 é mais que negligência médica, tá? É mais que negligência, né? 8 infecções hospitalares. E aí você perde um pai assim, realmente a tua revolta é muito grande. E eu comecei, tá? Criei o canal no YouTube, reclamei, fiz várias reclamações, reclamei aqui contra esse hospital para alertar as pessoas. Não é para entrar em acordo com o hospital, não tem acordo, né? Não existe acordo com o hospital, tá? Não existe. Ó, eu perdi um pai, né? Com várias infecções hospitalares, não tem acordo, não tem conciliação. Eu não quero conversa, né, com o hospital, eu nunca mais quero pisar lá, porque é um hospital que não tem segurança. Se você leva um pai para fazer qualquer procedimento que você vai fazer no lugar, você tem que ter segurança, né? Segurança, confiança de que o lugar é limpo. E se seguem protocolos. E eu fiquei lá 3 meses e vi os absurdos que eu vi, né? Sem quarto de isolamento, UTI precária, médicos sem postura, sem informar claramente os pacientes, né? Não tratavam nem decentemente. Eu mandei 20 reclamações para a ouvidoria deles, tá? Nenhuma foi ouvida. Nunca consegui falar com os infectologistas lá, tive que contratar e tal, e nem assim ele sobreviveu, tá? Porque ele teve os fungos mais perigosos do mundo. Na organização eu fiz um vídeo agora há pouco, mais um vídeo, falando de 2 fungos. Ele teve vários, tá? Ele teve 4 fungos. Ele teve o fungo Candida albicans, Aspergillus. Esses 2 estão na lista da Organização Mundial da Saúde, tá? Como os... Na verdade, todos os 4 que ele teve estão na lista da Organização Mundial da Saúde como os fungos mais perigosos do mundo, tá? Hospitalares, tá? São hospitalares. Então, meu pai teve 4 fungos, várias bactérias, superbactérias ele teve, Staphylococcus, várias bactérias, e eu falo, né, disso no meu canal. Teve Covid também que ele pegou lá, né, depois de estar lá dentro 24 horas, 48 horas, 72 horas, tá? Então, é óbvio que houve um erro, com certeza, muitos erros, tá? Porque são infecções hospitalares perigosíssimas e são 8, né, 8, 9, então você entende que houve muitas negligências, né? Como uma pessoa pegar tantas infecções hospitalares, né? Então, e você vê que existe, né, um tabu, ninguém fala sobre isso, né? Encobrem hospitais. E aí eu tô, né, denunciando o hospital no meu canal, na imprensa, na Anvisa, no Procon, mas é muito difícil. Eu posso dizer para vocês, eu vou relatar para vocês como é que tá sendo. Eu mandei reclamação na Anvisa, detalhada, tá? Várias, e tô aguardando, né, a postura deles. Mas nesse país é o país da impunidade, né? Então o hospital faz tudo isso e fica impune, tá? Porque ele tem muito dinheiro, ele é um cartel, então a gente vive num país da impunidade, tá? E é revoltante, porque eu comecei a estudar, né, infecção hospitalar, e a jurisprudência diz que é responsabilidade objetiva do hospital. Por isso que eu pasmo quando uma juíza absolve um hospital que causou infecção hospitalar e a morte de uma pessoa, dando justificativas absurdas. É um absurdo uma juíza fazer isso, tá? Ela demonstra claramente, primeiro, que ela é suspeita, tá? E ela, segundo, ela não está prestando serviço para a sociedade, porque o papel do judiciário é trabalhar para a sociedade, tá? Não é para hospitais.
Então, vocês sabem, né? Eu sou jornalista e tenho formação em Direito, tá? Eu me formei em Direito. Eu sou bacharel em Direito, eu não tenho OAB, tá? Agora tá me fazendo falta a OAB. Mas eu fiquei muito tempo, eu estudei Direito no Mackenzie, tá? Sou formada por lá. Uma boa faculdade, na época muito boa, tá? Agora eu não sei como é que tá. E o que eu vi na faculdade foi um absurdo, tá? Então, assim, eu entendo, cheguei a fazer estágio, tá? Na Procuradoria. Muito pouco tempo, mas cheguei a fazer. E eu não acredito no Poder Judiciário, tá, gente? Sinceramente, não. Eu não acredito no Poder Judiciário. Nesse país, não. Ah, os hospitais, eles são cartéis, eles têm muito dinheiro. Tá? Eles têm muito dinheiro. Então, a gente sabe que nesse país nada é confiável, que a corrupção, a propina... é uma coisa que vem, é histórica. Então, assim, sinceramente, eu não acredito no Poder Judiciário. Tá? Porque, para vocês terem uma ideia, né, o hospital, ele entrou com processo para me censurar, com uma mentira de uma liminar, um boiô mentiroso, tá? Sem total respaldo, e eles continuam, inclusive com processo ridículo, absurdo, que eles jogam um monte de coisa lá, me expondo, inclusive, né? Então, me difamando, tá? Então, assim, você vê que é um absurdo, né? O hospital está cometendo um crime contra mim. Na verdade, eu sou vítima, o hospital que é um criminoso, é o réu. É o hospital que é o réu, não sou eu, tá? E aí você vai entendendo como é que pode... Por isso que eu entendo pelo meu processo que tem muita gente inocente que foi condenada, tá? Muita gente inocente condenada e muita gente culpada, bandido, solto, né? No meu processo eu tô vendo isso. Então, assim, eu fui ver a advogada para processar o hospital, tá? Porque eu tenho muitas provas, mas é muita coisa, gente, é muita coisa. É prontuário suspeito, infecções hospitalares todas comprovadas, ouvidoria que não funciona lá, né? Atendimento ao paciente que não funciona. Então, assim, é muita coisa, tem muita coisa contra o hospital, censura do hospital, assédio judicial, é muita coisa, tá? É muito material, tem muito material contra o hospital. E já apresentei isso para vários advogados, tá? Já apresentei de várias áreas, penal, civil e tal. Mas eu fico pensando, tá? Pra que eu preciso que um juiz me diga que houve negligência? Se foram 8 infecções hospitalares, houve negligência, né? Quando você pensa que uma pessoa morreu, entrou para fazer uma biópsia e morreu depois de 8 infecções hospitalares, 9, eu não preciso que o juiz me diga que houve um erro e houve negligência. Várias, né? Eu não preciso, isso é muito óbvio. É por isso que eu acho um absurdo você ter um problema de infecção hospitalar e ter que entrar na justiça. Isso tinha que ser automático, né? Independente deles terem dado antibióticos ou não, eles causaram mal para a pessoa. A pessoa não tinha aquelas infecções, né? E ela sofreu e morreu em decorrência delas. Então eles estão tentando julgar, falar, nossa, nós fizemos alguma coisa. Mas não fizeram, porque a infecção não tem cura, ela volta. As bactérias vão e voltam. Meu pai morreu e voltou. Meu pai tomou um monte, eles jogavam remédios, antibióticos de alto espectro, que acaba com o teu rim, tá? Acaba com o teu rim, é uma coisa totalmente, sabe assim, sem planejamento, sem estratégia nenhuma, tá? Então eles acabaram com o organismo dele e as bactérias não foram embora, elas iam e voltavam, tá? Muitas vezes elas não apareciam em exame, mas depois elas voltavam. Então ele morreu com as bactérias e com os fungos, ele morreu, né? Então é revoltante isso. Então, assim, sinceramente, eu fico questionando. Para mim é mais interessante atacar esse hospital e falar desse hospital na rede social, que tem muito mais, vai para muita gente, as pessoas vêm, as pessoas vão chamar atenção, você vai esclarecer as pessoas. Você tem o direito de falar que é negligência, porque são 8, 9. Uma pessoa tem 8, 9 infecções, é óbvio que teve erro humano, é erro humano, né? A Organização Mundial diz, né? A Organização Mundial da Saúde diz que infecção hospitalar é erro humano, é efeito adverso, é algo que pode ser evitado, tá? Então, assim, você vai ver, inclusive no site da Anvisa fala isso também com muita clareza, né? Que infecção hospitalar é erro humano, está ligada à negligência, à falta de cuidado de seguir protocolos. E a Organização Mundial da Saúde também fala isso. Então está ligado a erro humano e a negligência, tá? A não seguir protocolos. Então eu acho
que não tem sentido, né? Eu procurar um juiz para dizer que houve negligência. Houve negligência, né? 8 infecções hospitalares e 9... tem, né? Não tem como não ser negligência. É ridículo, né? Você leva uma pessoa para fazer uma biópsia e você traz a pessoa morta, a pessoa nem faz o tratamento, que já estava planejado, né? Tenho comprovações também do tratamento. Então, eu acho que para mim, eu tô pensando, tá? Óbvio que eu queria jogar no pau o hospital e o justo seria que eles fossem condenados, tá? Mas eu não acredito na justiça do Brasil, tá? Eu não acredito. Principalmente quando o teu inimigo tem dinheiro, é rico e tem nome. Tá? Então eu não acredito na justiça. Então eu acho que eu tenho que fazer justiça eu mesma, da minha forma, nas redes sociais, publicando, mandando para a imprensa, continuando, né, com esse movimento que eu estou fazendo na imprensa, mesmo que não se publique nada, mas eu estou jogando a semente na imprensa. Eu sou da imprensa, tá? E eu conheço muita gente na imprensa, estão jogando a semente na imprensa para falar, ó, esse hospital tem problemas. Esse hospital dá um bom gancho, dá uma boa pauta. Isso já é importante, né? Então eu estou fazendo isso. Então eu estou pensando se entro ou não na justiça contra esse hospital. Tem ainda uns 4 anos para decidir isso. Mas eu já estou fazendo justiça, tá? E ainda tenho um tempo muito grande e vou seguir fazendo justiça da maneira que eu acho que eu tenho que fazer. Eu não tenho que pedir para um juiz dizer se houve negligência ou não. Teve negligência, tá? Teve negligência. 8 e 9 infecções hospitalares é negligência. Não tem dúvida. É uma questão de racionalidade, de inteligência e de ser crítico, né? Independente de ter dado um remédio para ele ou não, tá? Porque os remédios eram jogados, nós inclusive contratamos um infectologista particular, que também não foi grandes coisas, mas que foi bem elucidativo, né? Explicou pra gente o que estava acontecendo e ele mesmo disse, eles estão dando remédios de alto espectro que muitas vezes não ataca a bactéria e o fungo, porque tem que ser muito específico, né? Então eles começaram a fazer isso, né? E tem que ser vista, né, gente? Existe acho que uma médica ou outra lá que era infectologista, mas a maioria dos intensivistas não são infectologistas. E eles que dão o remédio, tá? O infectologista aparecia lá de vez em quando e eles estavam em crise, tá? O setor de infectologista desse hospital aí, Oswaldo Cruz, Unidade Vergueiro, na época que eu estava lá, eles estavam em crise. Parece que não estavam recebendo. Isso, o infectologista que nós contratamos é que falou pra mim, tá? Isso. Então, você não tinha um atendimento lá adequado, né, de infectologistas. Eles têm que ir diariamente, acompanhar o paciente. E eu não via eles indo, tá? No meu pai, não. Eu não via o infectologista visitando meu pai, nunca vi, tá? O de lá, nunca vi. Então, não tenho comprovação que ele estava visitando meu pai, tá? Então, e outra, se ele estava visitando, não estava funcionando, porque meu pai teve 8, 9 infecções hospitalares, tá? Então, eu fico pensando, avaliando, né? E outra, a judicialização é para quem quer ganhar dinheiro, né? Eu não vou, meu pai não tem preço, né? O meu pai não tem preço, tá? Se eu entrar na justiça, vai ser para punir o hospital. Mas e se o juiz absolver o hospital? Porque o hospital tem lobby. Então a gente vive num país que eu não acredito, né? Como eu disse, eu tenho formação em direito, então eu sei que não é muito confiável, tá? O direito, tá? Então eu não confio no Poder Judiciário no Brasil. Verdade, eu não confio mesmo. Então por isso talvez eu continue fazendo justiça nas redes sociais, tá? E aí eu tenho um bom tempo na minha vida. E claro, como a gente vive num país em que hospitais como esse censuram, porque eles sabem que eu tô falando a verdade, eles deveriam cuidar juntar o dinheiro deles para melhorar o serviço de infecção hospitalar deles, que não funciona, tá? Eu sei de outros casos, tá? Desse hospital de infecção hospitalar. Eles têm 2 processos. Esse hospital, Oswaldo Cruz, tem 2 processos, 2 ações por infecção hospitalar. Pra vocês terem uma ideia, tá? Eu vi lá. E eu já vi lá que entraram com recurso e eles venceram no recurso. Olha que absurdo. A pessoa tem uma infecção hospitalar, pede um parente de infecção hospitalar e o Poder Judiciário absolve. Um absurdo isso. É um país atrasado como o nosso, que milhares de pessoas morrem de infecção hospitalar. E aí a gente tem um Poder Judiciário atrasado. Eu não confio no Poder Judiciário.
Não confio mesmo, tá? É verdade, eu não confio. Aliás, eu não confio nas instituições, né? No Brasil, não funcionam. A gente já tem uma história, né, aqui, de corrupção e de propina, tá? Então é isso. Mas a gente faz justiça na rede social, né? A gente faz justiça na rede social.